Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Meu canal é o canal Filemon e eu desejei deixar mais um vídeo exposto no YouTube pelo canal Filemon. E eu quero convidar você para assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, deixa o seu like abençoado, faça o seu comentário. E também você pode se inscrever no meu canal, caso você desejar. Eu vou ficar muito grato a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você se inscrever nesse canal e nos ajudar no desempenho e no crescimento do canal Filemon, que tem como objetivo levar até você a mensagem poderosa da palavra de Deus. Se você se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho das notificações, ok? Glória a Deus, aleluia. Eu sou pastor, auxiliar, congrego na Assembleia de Deus de Madureira, aqui em Ribeirão Preto, no bairro do Jardim Iara, na direção do pastor Manuel Trindade e a presidência pastor Davi da Fé. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, eu desejei muito deixar uma palavra nesta noite, nesse áudio, uma palavra simples, mas primeiro fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui me encontro diante da sua presença. E nesta oração eu quero te agradecer pelo fôlego de vida que a qual nós estamos respirando, até nesse presente momento que aqui estamos, ó Pai. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que assistir esse vídeo. Aqueles que já é inscrito, ó Pai, no meu canal, aqueles que não são inscritos no meu canal, eu apresento e entrego das suas mãos e peço o seu livramento, a sua proteção para todos os inscritos deste canal e aqueles que não são inscritos também. Eu peço livramento para a tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu gostaria, neste vídeo, de falar concernente à prática do evangelismo. Aqui nós possamos aprender muita coisa maravilhosa para quando formos evangelizar. Primeiro eu quero falar sobre o evangelismo pessoal, Aleluia. Mas o que é evangelismo pessoal? Talvez muitas pessoas, muitos cristãos, já até têm saído nas ruas do bairro, da cidade onde mora, o seu quarteirão, para evangelizar, mas ainda não sabe definir o que é um evangelismo pessoal. Pois bem, neste vídeo eu quero esclarecer o que é o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal é aquele pelo qual o ganhador de almas leva a mensagem do evangelho a uma pessoa de cada vez, ou leva a mensagem do evangelho a um pequeno grupo, mediante a sua conversão e o seu testemunho. Então nós observamos aqui que quando você vai fazer um evangelismo pessoal, tanto você pode evangelizar uma pessoa, como você pode evangelizar um pequeno grupo, vamos supor um grupo de 4, 5 pessoas.
também é um evangelismo pessoal. E nós observamos que esse evangelismo pessoal, ele só é concluído quando nós nos convertemos a Cristo e começamos a testemunhar de Cristo nas nossas vidas. Começamos a dar testemunho de Jesus Cristo para as pessoas que se encontram ao nosso derredor, ou quando vamos evangelizar, fazer um evangelismo pessoal, nós começamos a dar o nosso testemunho. Eu quero mostrar algumas características do evangelismo pessoal que está registrado nos evangelhos, né? Vamos aqui para o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 35 ao 40, quando João Batista, ele foi fidelíssimo em seu testemunho. Nós possamos ler aqui esse versículo, alguns versículos, para nós podermos, aleluia, olha só o que João Batista, aleluia, ele fez aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35 ao 40, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia. Isso é, ele deu testemunho do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus, porque quando ele testemunhou, falando que Jesus é o Cordeiro de Deus, então aqueles 2 discípulos que estavam com João seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Então, através do testemunho de João, dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, aqueles 2 discípulos seguiram a Jesus. Observamos aqui também que nesta mesma atitude, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 44 ao 49, você pode até ler lá se você quiser, a atitude de Felipe em seu testemunho, levando Natanael a Cristo. Você pode ver que aqui, no versículo de número 44, né? E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E ele: quem escreveu? Os profetas. Ele disse: Jesus de Nazaré, filho de José. Então ele testemunhou de Jesus. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Então observamos aí que Felipe testemunhou de Jesus e fez logo um convite para que Natanael fosse conhecer Jesus, e isso foi uma característica do evangelho pessoal. E nós observamos aqui que Jesus também
ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1 ao 17, quando ele evangelizou um evangelismo pessoal para a mulher samaritana. Ela foi evangelizada pelo próprio Cristo e depois disso ela levou o evangelho aos seus conhecidos. Lá naquele poço da cidade de Sicar, na herdade de Jacó, esta mulher, ela recebeu a mensagem do evangelho, aleluia, ali, e esta mulher, ela se converteu a Cristo e em seguida ela também levou esta mesma mensagem aos demais samaritanos. Capítulo 4, versículo 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Quando ela foi para a cidade, após ser evangelizada, ela deu testemunho e disse: vinde e vede um homem que me falou tudo quanto aconteceu na minha vida. Porventura não é este o Messias vindo de Deus? E muitos homens daquela cidade creram em Jesus Cristo através do testemunho evangelizador daquela mulher. Amém? Muito bem. Nós observamos ainda que o evangelho pessoal também do Ato dos Apóstolos. A palavra Atos dos Apóstolos significa feito dos apóstolos. E nós observamos aqui que em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 até o 35, nós vemos ali o testemunho de Filipe ao eunuco. Ele foi completo. Esse texto é tão conhecido que eu não vou ler, mas nós sabemos que Filipe foi levado pelo Espírito num caminho para Gaza, que estava deserto, e ali ele observou que um homem que era condutor de um veículo a qual levava a rainha de Candace para Jerusalém, na hora da adoração, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, e logo em seguida o Espírito disse a ele, achega-te até aquele carro, quer dizer, aproxima até aquele carro. E quando ele se aproximou, ele observou que o eunuco, que era o condutor daquele veículo, aquele eunuco era uma pessoa preparado para cuidar da rainha. Ele estava lendo a passagem de Isaías, capítulo 53, e ele perguntou: entendes tu o que lê? E o eunuco respondeu: como eu posso entender se alguém não me ensinar? Então convidou que Filipe subisse ao seu carro, Filipe subiu e testemunhou de Jesus Cristo, muito bem, foi estabelecido ali o quê? Um ponto de partida de interesse mútuo, e ele anunciou a Jesus para aquele eunuco, e quando chegou aos pés de algumas águas, ele perguntou, ele disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é lícito, é somente crer de todo o seu coração, E ele foi batizado ali. E o Filipe ainda acompanhou o novo convertido até que ele, jubiloso, seguiu o seu caminho. Em Atos capítulo 10, versículo 20 ao 44, Pedro também testemunhou aos que estavam reunidos na casa de Cornélio, e os resultados foram bastante maravilhosos. Então isso tudo faz parte de um evangelismo pessoal, que é muitas vezes adotado pela igreja, Assembleia de Deus, e que eu vejo que parece que essa essência está acabando dentro das Assembleias de Deus. Muito bem,
Observamos aqui sobre o evangelismo realizado por todos os membros da igreja. Muitas vezes alguém acha que quem é obrigatório evangelizar é somente aquele que recebeu o cargo de evangelista, né? Ali ministerialmente falando, mas o evangelismo pessoal, ele tem que ser feito por todos os membros da igreja. Observamos que Deus tem colocado evangelista na igreja como ministro especialmente dotado, mas também tem comissionado toda a igreja a ir e fazer discípulo. Nós vamos ler aqui somente um versículo, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, né? Vamos ver o que diz ali, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e aqui o versículo de número 4. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Diz assim: mas os que andavam dispersos ia por toda parte anunciando a palavra de Deus. Ok? Então, não é somente aquele que foi dotado com um cargo ministerial de evangelista que precisa evangelizar, mas toda a igreja precisa evangelizar. Observamos ainda que uma das características para o evangelismo pessoal é praticar as boas maneiras. O que é boas maneiras? É demonstrar para a pessoa que está sendo evangelizada uma admiração e carinho, né? Demonstração de apreço, quer dizer, demonstrar uma sincera amizade para com a pessoa que está sendo evangelizada, é ter uma afeição sobre a pessoa que está sendo evangelizada. De que forma? Abrindo um sorriso, não com hipocrisia. Esse sorriso, abrindo um sorriso, não com hipocrisia, né? E esse sorriso é de grande ajuda para o evangelizador e para a pessoa que está sendo evangelizada. Um desejo ardente, verdadeiro, de conquistar aquela amizade da pessoa que está sendo evangelizada. É necessário nós ter desejo de conquistar a amizade das pessoas que está sendo evangelizada. Uma outra característica muito importante é ter uma boa educação quando formos evangelizar. Qual que é a educação? Primeiro, pedir licença. Vamos supor que tenha 2 ou 3 pessoas conversando e você está evangelizando, você chega, pede licença para poder começar um trabalho de evangelismo pessoal para aquelas pessoas que estão conversando. Em segundo lugar, é preciso pedir desculpa, faz parte da boa educação. Por que pedir desculpa? Por ter interrompido muitas vezes o assunto que a qual as pessoas estão conversando, para você entrar com o assunto de evangelho. Muito bem. Também falar por favor, para as pessoas evangelizadas. E quando terminar o evangelismo, uma outra característica importante é dizer muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por você ter parado o seu assunto para me receber, para ouvir esta palavra que é a qual Deus colocou no meu coração para falar com você. É uma educação de agradecimento à atenção das pessoas. Muito bem.
Uma outra característica importante é não confundir o ouvinte, né? No evangelismo pessoal, não deve falar duas pessoas ao mesmo tempo. Uma tem que falar e outra fica orando no Espírito enquanto uma está falando, aguardando a sua oportunidade em oração. Por quê? A explicação de vários assuntos ao mesmo tempo pode confundir o ouvinte. Amém? Muito bem. Uma outra coisa, temos que ser atenciosos quando vamos evangelizar. Porque tem pessoas que vão evangelizar e só fala. Mas talvez o ouvinte que está ouvindo, ele tem algo a perguntar. É preciso ouvir a pessoa que está sendo evangelizada. Amém? Uma outra característica interessante é as aparências. Mas que aparência, pastor? Eu vou ter que pôr um terno, uma gravata, vou estar bem vestido? Sim, você tem que andar na linha. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre aparência. É que nós temos que evitar suspeita. Por exemplo, eu vou evangelizar uma pessoa de sexo oposto. Então eu preciso estar, de preferência, eu tenho que estar em duas pessoas para poder evangelizar essa pessoa de sexo oposto. De preferência, se eu for casado, eu preciso estar com a minha esposa para evangelizar essa pessoa de sexo oposto. Ou se a irmã vai evangelizar uma pessoa de sexo oposto ao seu, você precisa estar também acompanhado por alguém para poder evangelizar, para não causar suspeita. Essa é a aparência que eu quero falar para você. Muito bem. Agora, o uso de folheto é importante para evangelizar? O uso de folheto, ele é muito importante para o evangelismo. Porém, se formos pegar um folheto e levar e simplesmente entregar para a pessoa e dizer, receba aqui esse folhetim, e virar as costas e sair, talvez aquela pessoa não vai nem ler aquele folheto. Mas o que nós devemos fazer então? Bom, lembremos que o modo de apresentar um folheto é muito importante. Por quê? Porque nós devemos fazer de tal modo que quem o recebe sinta que valerá a pena lê-lo aquele folheto. Não custa nada você pegar um folheto para evangelizar e entregar para a pessoa e você ler a epígrafe daquele folheto, aquele tema daquele folheto para aquela pessoa, dá uma entrada, depois você sai, aquela pessoa vai ficar ali meditando que vai valer a pena ler aquele folheto. Mas nós podemos usar um folheto? Podemos usar um folheto, sim, é verdade. Para quê? Para poder iniciar uma conversa com a pessoa que está sendo evangelizada, entregando o folheto, inicia-se dando entrada para o evangelho, né? E para terminar uma conversa com a pessoa que está sendo evangelizada, precisamos deixar também um pensamento concreto para aquela pessoa, para deixar um testemunho quando não houver conversão, né? Então observamos que o evangelismo pessoal é muito importante, que a igreja precisa retomar esta prática de evangelismo pessoal. Amém? Fique aí com essas palavras, com essa instrução, né, de uma pessoa tão simples. Eu sou muito simples, tá?
mas é de coração que eu estou deixando essa instrução nesse vídeo, ok? E se você gostou, deixe o seu like abençoar. Glória a Deus. Aleluia.